meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Hoje, o tema da minha mensagem é um tema livre, né? O pastor falou que eu poderia ministrar aquilo que Deus colocasse no coração, ou seja, nós não estamos em nenhuma série ainda, por enquanto. Mas, desde que ele comentou comigo sobre o que eu poderia falar nessa noite, e eu não pensei duas vezes. Eu preciso falar algo sobre isso aqui, ó. Perdido no legalismo. É algo que Deus tem falado muito comigo, algo que Deus tem mexido muito no meu coração. E principalmente, nós estamos aí na reta final do nosso ano, né? Nosso ano da Teu Reino, que é sobre santidade. Em outubro nós acabamos esse ciclo e começamos um novo. Então, por isso que eu acredito que esse tema, legalismo, santidade, tem tudo a ver para que nós possamos falar e meditar nessa noite. Por isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. A gente vai ler a partir do versículo 11. Esse é um texto que tenho certeza que você nunca ouviu falar dele. É algo inédito. Você nunca ouviu nenhuma ministração sobre esse texto, que é sobre a parábola do filho pródigo, ou também conhecida como parábola do filho perdido. Nós vamos ler metade da parábola e depois o restante a gente vai continuar no meio da ministração, amém? Todos acharam, amém? Vamos lá. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam-me a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrarmos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Até aqui por enquanto. Te convido mais uma vez a fechar os seus olhos, para a gente orar mais uma vez. E eu queria que você, irmão, de verdade, orasse ao Senhor, pedindo para que Deus fale com você, para que Deus fale ao seu coração. Coloque a mão aí no seu coração, fala: Deus, fale comigo. Eu preciso do Senhor. É o agir de Deus, é a palavra de Deus que pode nos tocar, que pode nos impactar. Então peça para que Deus fale com você, para que Ele te ajude a compreender a mensagem, não somente compreender, mas aplicar ela na sua vida. Ele está aqui, Ele está ouvindo a sua oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia.
Nós te agradecemos por esse culto e pedimos, ó Deus, que nesse momento o Senhor possa falar aos corações de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está aqui nessa noite. Pai, nós somos totalmente dependentes da Tua mensagem, nós somos totalmente dependentes da Tua palavra, então fala conosco, Senhor Deus. Pai, eu peço aqui por mim, perdoa os meus pecados, me lava, me limpa, me purifica, Deus. E me ajude a ser um instrumento do Senhor aqui nessa noite. Que a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, Deus, eu possa transmiti-la, Deus, conforme a Tua vontade. Que eu não seja um empecilho, Deus, mas que eu seja apenas um porta-voz daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, nos guie, nos direcione, venha nos impactar com a Tua palavra, Pai. Nós queremos mais, nós precisamos de mais de Ti. Então fale conosco, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, é o que nós clamamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, provavelmente você já deva ter ouvido falar da famosa lenda do cavalo de Troia. Conhece? Os gregos estavam lutando contra os troianos e eles então tiveram uma estratégia para derrotar os inimigos. O que eles fizeram? Fingiram se render. Então, fingiram dar um presente para os seus inimigos troianos. Qual que era esse presente? Um enorme cavalo feito de madeira. Os troianos, acreditando naquela rendição, aceitam esse cavalo, colocam o cavalo dentro da sua fortaleza, dentro da sua cidade, e começam a festejar, porque eles tinham vencido aquela guerra. Mas, quando estava todo mundo ali festejando, aproveitando, comemorando a vitória, o que acontece? Havia soldados dentro daquele cavalo, soldados gregos, e eles saem daquele cavalo e naquele momento começam a atacar a cidade e conseguem finalmente vencer a guerra. Irmãos, é uma história que não foi verídica, não tem fatos que comprovem que essa história realmente aconteceu, mas convenhamos que é uma história em tanto e nos traz muitas reflexões. Mas por que eu estou falando isso aqui logo no início dessa mensagem? Porque existe algo, e esse algo eu já adianto que é o legalismo. Ele muitas vezes funciona como um cavalo de Troia no meio do povo de Deus. Ele tem aparência de coisa boa, ele parece ser uma coisa boa, ele parece sim ser um presente, mas na verdade é algo que pode ser totalmente destrutivo e afetar a igreja de dentro para fora, assim como foi com o cavalo de Troia. Irmãos, o legalismo, ele tem a sua aparência de santidade, mas na verdade é uma falsa doutrina. Se a gente fosse dar uma definição para o legalismo, eu não sei se todos os irmãos sabem sobre isso, mas se a gente fosse dar uma pequena introdução sobre o que é o legalismo, a gente poderia dizer o seguinte: legalismo é uma falsa doutrina que nos ensina que somos salvos mediante a obediência da lei de Deus. Ou seja, o que garante o nosso acesso ao céu, o que garante que Deus nos aceite, é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ou seja, tudo depende do seu desempenho, ou pelo menos principalmente do seu desempenho. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê isso? Não. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a salvação acontece não por obras, mas pela fé. Pela graça que Jesus Cristo manifestou sobre cada um dos seus. Não sei se algum dos irmãos aqui nessa noite tem dúvidas sobre isso, mas só para que isso fique bem claro na nossa mente, quero ler aqui rapidinho 3 versículos que deixam isso bem evidente. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente nessa palavra de hoje. Como a salvação acontece em nosso meio. Por exemplo, o mais famoso deles, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Eu já vou ler aqui. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Romanos capítulo 3, versículo 28, vai dizer o seguinte: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, vai dizer que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça.
salvação é pela fé. Mas o legalismo ensina que a salvação é principalmente pelas obras, pelas suas ações. Mas, Breno, como isso pode ser talvez perigoso, já que é algo totalmente diferente do que a Bíblia ensina? Como é que isso pode ser perigoso para o povo de Deus? O problema, meu irmão, é que o legalismo, eu quero muito que você preste atenção nisso, o legalismo ele tem níveis. Nem sempre ele aparece de uma forma tão escancarada. Dificilmente você vai ver alguém dizendo, não, eu sou salvo por aquilo que eu faço, ou por aquilo que eu deixo de fazer. Tem uns que ainda falam isso, mas dificilmente você vai encontrar alguém dizendo isso explicitamente. Mas existem níveis do legalismo que são tão sutis, são tão sorrateiros, escondidos, que eles podem enganar até mesmo um cristão genuíno, um verdadeiro discípulo de Jesus, alguém que realmente ama a Deus verdadeiramente, mas acaba se escorregando no legalismo. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Todos nós cristãos, irmãos, se a gente não ficar esperto, a gente vai colocar esse pezinho no legalismo. A gente vai, de alguma forma, achar que nós somos salvos por aquilo que nós fazemos. Talvez você confesse com a sua boca, não, eu sou salvo pela fé, somente pela fé. Mas quando a gente vai ver as nossas atitudes, muitas das vezes, a gente percebe que não. A gente age como se fosse salvo por aquilo que nós fazemos. Como se Deus nos aceitasse por aquilo que nós fazemos. Por isso que eu quero que você preste bastante atenção nessa mensagem de hoje, porque pode ser algo para mim e para você nessa noite. Eu falo por mim, meu irmão. Eu me converti em 2014. Esse ano, já em setembro agora, faço 11 anos que eu estou nos caminhos do Senhor, mas eu já fui pego nesse legalismo algumas vezes na minha vida. E se não ficar esperto, continua atacando lá. Mas nós precisamos ficar de olho. Mas antes da gente ir para o texto, voltar para o texto, ver o que o filho pródigo tem a ver com legalismo, o que a parábola do filho pródigo tem a ver com esse negócio de ser salvo pela fé ou pelas obras, eu preciso esclarecer uma coisa aqui. Irmãos, hoje não é porque eu vou atacar o extremo do legalismo, que quer dizer que eu estou incentivando um outro extremo, que é aquele evangelho liberal, liberalismo teológico, a libertinagem. Sabe aquele evangelho de que, tudo pode, Deus enviou Jesus, Jesus morreu por você, então pode viver de qualquer forma. Esse negócio de buscar santidade, não, isso aí é besteira. Ninguém vai para o inferno. Como um pastor famoso disse aí, né, recentemente. Quem conhece sabe quem que eu estou falando. Não, esse negócio de inferno não existe. Deus não vai mandar o seu filho para o inferno. Deus não é fogo consumidor. Irmão, inferno existe. E as nossas obras evidenciam se nós somos salvos ou não. Então esse negócio de que, posso ver de qualquer jeito, no final Deus vai me salvar, todos os caminhos levam a Deus. Não, isso é mentira do diabo, amém? Isso não é verdade, nunca foi e nunca será. Mas não é porque um lado está errado que o outro está certo. Então eu quero deixar isso muito claro, porque ao falar contra o legalismo, e hoje a gente vai focar mais nesse outro extremo do legalismo, eu não estou dizendo que o liberalismo teológico, a libertinagem, essa vida de qualquer jeito está correta. Não, irmãos, os dois estão igualmente errados. Nenhum desses dois é o evangelho. Nenhum dos dois. O evangelho é uma coisa totalmente diferente. E nós vamos entender melhor isso aqui. Amém? Então vamos para o texto. Lucas 15, você já está com a sua Bíblia aberta aí, mas vamos voltar lá para o versículo 1, que a gente vai entender o contexto dessa parábola e então aplicar na nossa vida. Lucas 15, versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Então ele começa a falar da parábola da ovelha perdida, depois a parábola da moeda perdida e finalmente chega no filho perdido. Você percebe aqui, nesse início desse texto, para a gente perceber o contexto,
que existem dois tipos de pessoas que estão envolvidas aqui com Jesus? O primeiro tipo é os publicanos e demais pecadores. Quem eram os publicanos e demais pecadores? Eram pessoas, irmãos, que decidiram viver uma vida sem obedecer a Deus, sem seguir as regras que o Senhor, sem seguir os mandamentos que o Senhor tinha deixado. Decidiram viver a vida do jeito deles, conforme a vontade deles, achando que aquilo seria o melhor caminho para eles. Devido a isso, eles eram muito mal vistos pela sociedade, principalmente pelos líderes religiosos. Mas também, se você vê no texto aí, nós encontramos também um outro tipo de pessoa, um outro tipo de grupo, que é os fariseus, os líderes religiosos, os mestres da lei. Ao contrário dos publicanos e demais pecadores que eram rejeitados pela sociedade, os fariseus, os mestres da lei, eles eram muito benquistos. Eles eram tidos como homens de Deus. Eles eram tidos como exemplos a serem seguidos. Pelo menos por fora, eles cumpriam minuciosamente a lei de Deus, mas por dentro, o coração deles era cheio de soberba, cheio de orgulho, cheio de egoísmo, cheio de vaidade. Tanto é que o próprio Jesus chama eles de sepulcros caiados. Por quê? Por fora é muito bonito, a aparência é muito bonita, mas por dentro está cheio de morte. Se achavam perto de Deus, mas na verdade estavam muito distantes do Senhor. Então nós temos esses dois tipos de pessoas cercando Jesus. E é justamente para esses dois tipos de pessoas que Jesus está contando essa parábola. E se você for parar para perceber, nessa parábola do filho pródigo, existem dois filhos, e cada um representa um tipo de pessoa. Por um lado nós temos o filho mais novo, aquele filho que mata o pai do seu coração, desejando a herança antes do momento, antes que o pai morresse. Abandona o seu pai, vai viver os prazeres do mundo, vai viver conforme a sua vontade. Mas aí no meio do caminho ele cai em si, ele percebe que aquilo não era a vida para ele, ele percebe que tomou uma decisão errada e decide voltar. E para sua surpresa, o pai o recebe de braços abertos. É justamente o caso dos publicanos e dos demais pecadores. Pessoas que tinham feito escolhas erradas na vida, mas que estavam ali, através de Jesus, ouvindo o Evangelho e se convertendo e voltando para a casa de Deus. Mas o filho mais velho é o típico do legalista, é o típico do fariseu, do mestre da lei. Alguém que por fora é muito bom, mas que por dentro está tudo corrompido. E é sobre justamente esse segundo tipo de pessoa que nós vamos focar a partir daqui. Porque esse filho mais velho é nitidamente, é claramente um legalista. Talvez ele diria, não sou legalista. Mas nós vamos ver que, através de algumas atitudes dele, que sim, ele era. E nós vamos falar aqui de alguns pontos, meus irmãos, e eu gostaria que, enquanto a gente falasse desses pontos, eu queria que, de verdade, você olhasse para a sua vida. Como eu disse, até mesmo se você for um cristão genuíno, que ama a Deus, e glórias a Deus por isso, ainda assim nós não estamos livres dessas amarras do legalismo. Inclusive, talvez, existem muitas pessoas que acham que estão vivendo o Evangelho, mas na verdade estão vivendo o legalismo. E isso é extremamente perigoso, porque senão fica igual os fariseus, acha que está perto de Deus, acha que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade está morto por dentro. Então que nós possamos olhar para a nossa vida, olhar aqui para essas atitudes, ver quais desses comportamentos eu tenho sido um legalista. Luiz, hoje o chicote, você me empresta ele, amém? As palavras de chicote geralmente é do Luiz, é minha inspiração. Mas irmãos, brincadeiras à parte, não é chicotada por chicotadas, não é cajadada por cajadada, como nenhuma das nossas mensagens aqui, nem do Luiz, nem do Flavinho é.
Mas é que nós precisamos ficar atentos com isso. É algo que Deus tem chamado a nossa atenção. E nós precisamos ficar alertas, porque senão nós corremos um sério risco de ter o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo prejudicados. Vamos lá então? A primeira atitude que eu quero que você preste atenção é que esse filho mais velho, ele se via como um escravo. Vamos ver o versículo 25 até o 29. Lucas 15, 25 ao 29. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Até aqui por enquanto. O pai está lá dando a festa para o filho mais novo que voltou. Então o filho mais velho chega, ouve a festa, ouve o barulho da música e pergunta: o que está acontecendo? Quando ele fica sabendo que é o filho mais novo, que era o irmão dele que voltou e que o pai tinha dado uma festa, ele fica tão indignado, irmão, mas tão indignado, que ele decide nem entrar na casa do pai. E naquela cultura, muitos estudiosos dizem que esse fato dele decidir não entrar numa festa que o pai estava dando na casa do pai é uma enorme desonra. É uma enorme desonra, era uma enorme vergonha para o pai. Era algo tão terrível que o pai, se ele quisesse, ele poderia até deserdar o filho por causa disso. Mas nós estamos falando de um pai que é amoroso, misericordioso e muito pacientemente vai e conversa com aquele filho mais velho e pergunta: o que está acontecendo? Por que você não quer entrar? Por que você não quer participar do banquete que eu estou oferecendo? Então, a primeira coisa que esse filho mais velho fala, o que é? Há tantos anos, versículo 29, tenho te servido como escravo. E se você for olhar a palavra no original, é douléu, não sei se pronuncia dessa forma, mas significa justamente escravo mesmo. Não é um parceiro de negócios ou algo do tipo, não, é literalmente um escravo, porque é dessa forma que aquele filho mais velho enxergava o seu relacionamento com o seu pai. É dessa forma que o filho mais velho enxergava o seu serviço ao seu pai. E meus irmãos, um legalista age dessa forma. Porque, me responde uma coisa, um escravo ele tem prazer em servir o seu senhor? Ele tem alegria de servir o seu senhor, de fazer, de obedecer ao seu senhor? Não tem. Por que ele faz? Ele faz porque tem que fazer. Ele faz porque se ele não fizer, ele vai ser punido. Ele tem medo do castigo. É assim que o escravo serve. E é assim que o legalista enxerga o seu relacionamento com Deus. E a pergunta que eu te faço é: será que às vezes a gente também não tem agido assim? Será que nós enxergamos qualquer tipo de serviço que nós fazemos a Deus, ou até mesmo o nosso relacionamento com Deus, como algo pesado, algo sempre muito difícil, penoso, sem nenhuma satisfação, sem nenhum prazer? Salmo 122 vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você conhece bem esse versículo. Só que às vezes, meus irmãos, parece que tem gente que vem no culto de domingo com a mesma alegria e disposição que vai trabalhar na segunda, naquele serviço que odeia, sem nenhum prazer, sem nenhuma alegria de estar aqui. Não é isso que a Bíblia nos encoraja. Não é isso que nós vemos nos exemplos dos homens de Deus que estão na Bíblia. Só para a gente citar aqui alguns versículos, olha só, Salmo, capítulo 1, versículo 2, Salmo de número 1, versículo 2, vai dizer: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. A satisfação, o prazer dele, o deleite dele está na lei do Senhor. Você tem deleite na lei do Senhor, na palavra de Deus?
de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de aplicar a palavra de Deus na sua vida. Salmo 63, versículo 3, Salmo de Davi, vai dizer: o teu amor, ó Deus, é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvarão. Irmão, se você ler o Salmo 63 inteiro, você vai ver o quão apaixonado Davi era por estar na presença de Deus. Enfim, Filipenses 4:4, quando Paulo fala para os filipenses: alegrei-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrei-vos no Senhor. Não é se alegrar naquilo que Deus pode te dar, mas é no Senhor. Nós temos visto essa felicidade em nossa vida, em nosso serviço a Deus. Sejamos sinceros. É lógico, irmãos, não vamos ser aqui inocentes demais. Nosso corpo ainda está contaminado pelo pecado e nem sempre a gente vai querer fazer essas coisas. Na verdade, muitas vezes a gente não vai querer orar, não vai querer ler a Bíblia, não vai querer vir no culto. Mas o problema é quando nunca queremos. O problema é quando a gente nunca encontra prazer nas coisas de Deus. Aí alguma coisa está errada. Se você se encontra assim, um alerta precisa ser ligado. Mas existe algo ainda mais profundo, que ainda nesse versículo 29 que a gente acabou de ler, vai dizer que esse filho mais velho, ao conversar com seu pai, ele diz também: olha, eu nunca te desobedeci. Eu nunca te desobedeci. Vamos ler de novo, versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha o segundo ponto aqui, irmão. Ele fala que ele chega diante do pai e fala: olha, pai, olha o meu desempenho. Olha como eu tenho sido bom. Olha como eu tenho sido merecedor. Olha as minhas boas obras. Eu nunca desobedeci nada. E o Senhor nunca me deu nada. O Senhor nunca me deu nem um cabritinho para eu festejar. Aquele filho mais velho estava quase que cobrando o seu pai. Porque na cabeça dele: olha, eu estou fazendo o que devia fazer. Eu estou cumprindo a cartilha. Eu estou seguindo as regras. Mas o Senhor está sendo injusto comigo. Porque o Senhor não está me dando nem um cabritinho. Não está me dando a recompensa que eu mereço. E mais uma vez eu digo, meu irmão, isso é típico de um legalista. Isso é típico de um legalista. Porque ele faz a mesma coisa. Ele tenta cumprir minuciosamente todas as leis de Deus para ter aquela aparência de santidade. Mas no fundo, ele faz isso. E quando algo acontece que ele não queria, ou quando ele está precisando de alguma bênção, ele chega até Deus com o seu boletim e fala: olha, pai, olha as minhas notas azuis, o Senhor precisa me abençoar. Ele exige a bênção de Deus. Ele não pede a bênção de Deus, ele fala: ele exige. O Senhor tem que me abençoar, porque se o Senhor não me abençoar, o Senhor está sendo injusto, porque eu tenho cumprido a cartilha. O Senhor está me devendo. E mais uma vez, irmãos, será que nós também não temos muitas vezes nos comportado assim? Quando o dia mal chega na nossa casa, como que é? Quando a doença chega em nossa família, ou quando aquela porta de emprego que você tanto desejava se fecha, ou quando o casamento vai de mal a pior, ou quando o filho começa a dar trabalho demais e começa até mesmo a se afastar da presença de Deus, ou até mesmo quando aqueles sonhos que você mais desejava insistem em não se realizar. Quando tudo começa a dar errado na sua vida, quando isso acontece conosco, qual que é o nosso comportamento diante de Deus? Nós chegamos para Deus e falamos: olha, Deus, eu tenho ido no culto, não falta de um domingo. Olha, Deus, eu tenho feito meu devocional na minha casa, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado, eu tenho até servido no ministério.
Deus, eu tenho até dado dízimo e oferta. Por que essa coisa ruim está acontecendo na minha vida? Eu não mereço isso. Sabe, eu estou fazendo tudo certo, Deus. Eu estou cumprindo a cartilha. Eu estou fazendo a minha parte, cadê a sua? E cobramos a Deus. Sejamos sinceros, irmãos. Às vezes a gente não tem coragem de verbalizar isso, mas a gente pensa. Deus, por que isso está acontecendo comigo, sendo que eu estou fazendo tudo certo? Eu não mereço isso. Romanos, capítulo 11. Aí você pode abrir sua Bíblia, mas deixa marcado Lucas 15. Romanos 11, versículo 34 e 35. Diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele fosse recompensado? Para que ele fosse recompensado. Irmãos, Deus não deve nada a ninguém. Deus não nos deve nada, pelo contrário, nós devemos tudo a Ele. Nós devemos a nossa vida a Ele. Pare e pense em tudo aquilo que Deus já fez por você, na sua vida. Sabe, existe uma coisa que Deus deveria nos dar. Só existe uma coisa que a gente merecia receber de Deus e a gente não recebeu. Só tem uma coisa. Sabe qual que é? Inferno. Castigo, condenação eterna. Essa é a única coisa no mundo, no universo, que nós merecíamos de Deus e Ele não nos deu. Deus não precisa provar mais do amor dele por nós, meus irmãos. Se aquilo que ele fez na cruz não for o suficiente, nada vai ser. Nada vai ser. Quero deixar bem claro aqui uma coisa, irmãos. Não estou dizendo que Deus não recompensa quando nós fazemos boas escolhas, que a gente não vai colher boas colheitas quando nós fazemos escolhas certas. Isso acontece, lei da semeadura, com certeza. Mas isso é muito diferente de querer cobrar a Deus alguma coisa. Amém? Glória a Deus. Estão me entendendo, irmãos? Amém? Amém? Mas, irmãos, mais uma vez eu lembro, não estou falando a favor do liberalismo teológico, amém? Por favor, não vai falar que eu sou um herege aí, não, pelo amor de Deus. Já basta o Douglas me chamando de David Leonardo só porque eu comecei a usar óculos. Nem vim de óculos hoje, Douglas, olha só. Porque esqueci mesmo. Mas isso tem que ficar muito claro no nosso coração. Versículo 29, aí no finalzinho do versículo 29, versículo 30, vamos ler, Lucas 15, volta lá para Lucas 15. Finalzinho do 29. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou seus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Irmão, apesar de toda a obediência desse filho mais velho, no fundo, ele queria a mesma coisa que seu irmão mais novo. Ele estava de olho naquilo que o pai poderia oferecer para ele. Estava de olho nas riquezas do pai, nas bênçãos do pai. Tanto é que ele fala, olha, para ele, o Senhor deu um novilho gordo. Irmão, o novilho gordo era o melhor animal ali. Era separado justamente para ocasiões super especiais. Mas o filho mais velho fala, mas para mim você não deu nenhum cabritinho, nem uma pombinha, nada. Percebe que o argumento final dele chega justamente naquilo que o pai poderia oferecer para ele? Você percebe isso? Na verdade, ele queria a mesma coisa que o irmão mais novo, só que ele trilhou um caminho diferente. Enquanto o irmão mais novo quis ter acesso às riquezas do pai, abandonando o pai, indo para longe do pai, o filho mais velho, ele, para tentar também ter
direito às posses do pai, ele tentou ficar perto do pai. Ele tentou ser obediente, porque se ele for obediente, aí o pai vai abençoar e vai dar tudo aquilo que ele quer. É assim que o filho mais velho estava se comportando. Os olhos dele não estavam focados na pessoa do seu pai, mas naquilo que o pai tinha. Tanto é que se ele amasse o pai de verdade, irmão, como ele acha que amava, ele teria ficado feliz por saber que seu pai estava extremamente feliz por receber seu filho de volta. Mas não, ele fica indignado, envergonha e desonra seu pai. Ele queria a mesma coisa, só trilhou caminhos diferentes. E no mundo nós vemos muitas coisas assim também. Nós vemos os não religiosos, aquelas pessoas que ou não acreditam em Deus, ou que talvez até acreditam, mas não levam Deus a sério, vivem como se não acreditasse. Essas pessoas vivem a vida delas, se entregam às coisas desse mundo, buscam as coisas desse mundo, vivem por esse mundo. Mas do outro lado nós também temos os religiosos. E quando eu falo agora religioso, estou usando mais no termo da religiosidade, a religião sem Jesus. Essas pessoas que se dizem religiosas, mas que não amam a Deus, elas desejam exatamente aquilo que os não religiosos desejam. As coisas desse mundo, as bênçãos desse mundo, os prazeres desse mundo. Só que eles trilham um caminho diferente. Qual que é? Da religiosidade. Não, eu vou ser uma pessoa religiosa, porque aí Deus vai me dar tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo. Aí sim, aí vai dar bom. Essas pessoas não amam a Deus por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele tem, que pode oferecer para elas. Para essas pessoas, Deus é apenas um meio de conquistarem os seus objetivos. Fazem o que fazem, não por causa de Deus. Existe uma história que fala de um camponês, um homem de plantações, humilde. E ele, um belo dia, teve uma enorme colheita. A sua colheita foi tão boa que ele teve frutos excelentes. E esses frutos não eram somente excelentes, mas eles eram enormes, maiores que do tamanho convencional. Era uma colheita única, que ele nunca tinha feito na vida dele. Então ele decide presentear o seu rei com aqueles frutos, ou pelo menos com uma pequena parte daqueles frutos. Com os melhores e maiores frutos, ele decide dar de presente para o seu rei. O rei fica tão comovido com aquele presente, com a atitude daquele homem do campo, que fala o seguinte: olha, tenho visto que você cuida muito bem do seu campo, e eu fiquei muito honrado com o seu presente. Então faz o seguinte, eu tenho um outro campo, bem maior que o seu, que fica pertinho da sua casa. Eu vou te dar ele de presente. E você vai cuidar desse campo. Só que tinha um serviçal do rei ouvindo toda essa história. E esse serviçal pensou: nossa, o rei deu um campo, porque o camponês ali deu só uns frutos para ele. Imagina o que o rei vai me dar se eu der algo para ele muito mais valioso. Então aquele homem, aquele serviçal, vai até o seu celeiro, pega o seu melhor cavalo, irmão, o melhor cavalo, e chega diante do rei, todo com o peito estufado, e fala: olha rei, olha o que eu trouxe para você. Só que o rei, percebendo a intenção daquele homem, ele fala: obrigado, pode ir embora. Não preciso nem dizer que aquele homem ficou indignado e começou a questionar o rei. Então o rei responde da seguinte forma: olha, aquele camponês, ele fez o que fez por consideração a mim. Mas você fez o que fez por consideração a você mesmo. Ele fez por amor a mim, mas você fez por amor a você mesmo. E essa é uma reflexão interessante para nós, irmãos. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós servimos a Deus? Por que nós viemos aqui no culto nessa noite? Por que nós oramos? Por quê? Será que a gente vem no culto só para que Deus nos dê uma semana abençoada? Que nos dê alguma bênção? Sabe? Por que você faz o que faz? Por que você faz o que faz para Deus? Será sempre pensando em alguma coisa que possa te beneficiar? Eu faço porque eu gosto, eu faço porque... por causa disso, por causa daquilo.
Não estou dizendo que essa é uma motivação 100% ruim. Mas ela é ruim quando ela é somente essa motivação. Porque quando você parar de ser beneficiado por aquilo que você faz, adivinha o que vai acontecer? Você vai parar de fazer. Porque você não está fazendo para Deus, você faz por amor a si. Então isso é algo que nós precisamos pensar, que nós precisamos refletir, porque nós fazemos o que fazemos. E por último, versículo 30 novamente. Nós falamos aqui já de 3 pontos. Ele se via como escravo, ele se achava merecedor e que Deus o devia. Ele só queria os bens do pai. E o quarto e último ponto, ele desprezava o seu irmão. Versículo 30, vamos lá. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Percebe como é que esse irmão mais velho se refere a seu irmão? Ele não fala, quando volta para casa o meu irmão. Ele fala, quando volta para casa esse teu filho. Ele não consegue perdoar o irmão por aquilo que ele fez. Ele despreza o irmão no seu coração. É como se ele estivesse dizendo para o pai, olha pai, o que ele fez? Ele gastou dinheiro com prostitutas. Ele esbanjou seus bens com coisas promíscuas. Ele desonrou o nome da nossa família. Ele fez o que fez e quando ele volta para casa o senhor recebe ele assim, com festa? Ele não merece isso. Ele não é digno disso. Eu sim mereço, porque eu nunca cometi os pecados que ele cometeu. Mas ele não merece. É como se esse filho mais velho estivesse dizendo, olha, eu sou bom, mas o meu irmão não é digno não. Ele é mau, ao contrário de mim. E mais uma vez eu digo, essa é uma atitude clássica de um legalismo, de um legalista. Ele sempre se acha muito melhor do que as pessoas em volta dele, tanto os perdidos, como até mesmo muitos de seus irmãos. Principalmente aqueles que talvez não tenham o mesmo desempenho que ele tem. Isso acaba acarretando, sabe no que, irmão? Ele começa a desprezar as pessoas em volta dele. Ele começa a se sentir mais orgulhoso, começa a ficar mais insensível. Falta compaixão, falta empatia pelas dores do seu irmão. Ele até mesmo tem dificuldade de perdoar. Pois como Timothy Keller diz, quando você se sente superior a uma pessoa, é difícil perdoar ela. Porque você pensa, essa pessoa errou desse jeito comigo? Eu nunca faria isso que ela fez. Nunca. Mas meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que todos nós somos pecadores. Todos nós. Todos nós fomos alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus. Nenhum de nós somos dignos. O legalista acha que ele é mais merecedor das bênçãos de Deus e menos digno do inferno. Mas a gente está tudo no mesmo balaio. Se não fosse o Senhor ter aberto os nossos olhos e ter, com muita misericórdia, ter ido lá, nos resgatados de onde nós estávamos, onde estaríamos hoje? Será que nós estaríamos muito diferentes dessas pessoas que vivem no mundo? Pensa bem, irmão, se Jesus não tivesse te resgatado, onde você estaria hoje? Se tudo que nós temos foi nos dado, que direito nós temos de nos considerarmos melhores do que alguém? Se tudo que a gente tem foi nos dado por Deus, que direito nós temos de nos achar melhor do que alguém? Nós não podemos desprezar os outros, irmãos. Tiago capítulo 4, versículo 6 vai dizer: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deixa eu te perguntar, como você enxerga os seus irmãos? Como você enxerga os seus irmãos que talvez não são tão bons quanto você? Enxerga eles com misericórdia? Com disposição em ajudá-los a melhorarem, a crescerem na fé?
Ou você olha com desprezo? Também não toma jeito. Como você olha para os perdidos na rua? Quando talvez você está vindo para o culto e passa ali, tem um monte de gente no bar enchendo a cara, alguns caídos pelo chão, outros usando drogas e outras coisas do tipo. Como você enxerga os perdidos? Também com misericórdia? Também entendendo que eles precisam ser alcançados pela mesma misericórdia que alcançou você? Ou você fala, nossa, bando de pecador, vai tudo para o inferno? E um terceiro questionamento, irmão, se Deus salvasse aquela pessoa que mais te prejudicou na vida, qual seria a sua reação? Aquela pessoa que te passou para trás, talvez até alguém da sua família, algum amigo que te traiu. Se Deus salvasse essa pessoa, o que você ia falar? Poxa, Deus, tanta gente para o Senhor salvar, vai salvar essa inconha? Você vai louvar o nome do Senhor, porque não existe pecador que esteja tão perdido que ele não possa alcançá-lo. É isso, irmão. É isso. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos proclamar. Todos nós pecamos, mas a graça de Deus pode alcançar. Alcançou o apóstolo Paulo, alcançou a nós e pode alcançar qualquer um. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Vamos ler o versículo 31 e 32 para a gente encerrar. Lucas 15, versículo 31 e 32. Porque a mensagem de hoje não pode acabar de uma forma legalista. Eu não posso dizer para você, olha, combata o legalismo sendo legalista. Não. Versículo 31 vai dizer: disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe qual que é o remédio para o legalismo, irmão? Sabe qual que é o remédio para o legalismo? Você que, como eu, enxergou pelo menos algumas inclinações legalistas nesses 4 pontos, e a gente poderia falar de muitos outros, mas existe um remédio para isso. E é o mesmo remédio que o irmão mais novo bebeu: o amor e a misericórdia do pai. Imagina o filho mais novo, irmão, acordando no dia seguinte, depois de ter sido resgatado pelo pai. Imagina ele finalmente acordando, não ao lado de porcos, mas numa cama cheirosa, abrindo a janela da fazenda e vendo toda aquela paisagem bonita, comendo uma comida boa na mesa do pai. Imagina como aquele filho se sentiu naquele dia seguinte. De uma coisa eu tenho certeza, ele pensou: eu nunca mais vou me afastar do meu pai, porque não existe nada naquele mundo que eu experimentei que se compara a ele. Então eu vou obedecer sim meu pai, eu vou viver uma vida assim digna, de santidade com o meu pai, não com medo do castigo dele, não com medo daquilo que ele pode me abençoar ou não, não. Eu vou fazer isso por amor, por gratidão, porque eu só tenho a ele é tudo que eu preciso. E esse mesmo remédio deve ser dado para o legalista. Percebe que a parábola termina com o filho mais novo dentro da casa do pai, participando do banquete, e o filho mais velho fora. E Jesus não termina a parábola, justamente porque era um chamado para aqueles líderes religiosos: vocês vão ficar aí de fora fazendo biquinho, ou vocês vão entrar no banquete também? Vocês também vão aceitar que vocês precisam de um Salvador, que vocês precisam mergulhar nessa graça, nessa misericórdia, nesse amor, ou vão continuar tentando se salvar com as suas ações? Irmãos, esse é o remédio para o legalismo: o amor e a misericórdia de Deus Pai. Então, se você por acaso sente que talvez tenha alguma inclinação em algum desses pontos, meus irmãos, eu te convido a olhar para Jesus nesse momento. Feche seus olhos. Eu queria que você refletisse
refletisse nesses 4 pontos que nós citamos nessa noite. Se ver como escravo, achar que Deus te deve alguma coisa, ou então focar mais nas bênçãos que Deus pode te dar do que no Deus das bênçãos. Ou talvez você se enquadrou mais nesse último ponto de desprezar aquelas pessoas que talvez você acha que é pior do que você. Nesse momento peço ao Senhor para te mostrar, peço ao Senhor para te tocar, para te ajudar nesse ponto. A graça dele está aqui, a mesma que te alcançou, ela também te transforma, ela também nos transforma. Continue com seus olhos fechados falando com Deus. Se você tem inclinações de achar que o trabalho para o Senhor é como uma escravidão, olhe para Jesus. Ele derramou o sangue inocente dele para pagar a sua dívida e ainda possibilitar a sua adoção na família de Deus. Hoje você não precisa mais ter medo do castigo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Mas você foi justificado e agora é filho. Não é mais escravo, mas filho. Continue falando com o Senhor, porque talvez você tenha inclinações de achar que Deus te deve alguma coisa. Para você que pensa assim, olhe para Jesus de novo. Olha para Jesus e veja o tamanho do preço que Ele pagou por você. Ele te amou quando você o odiava. Ele te resgatou quando você estava se rebelando. Ele te deu vida eterna quando você estava trilhando o caminho de morte. Ele te amou primeiro. Ele não nos deve nada, mas nós devemos tudo a Ele. E mesmo Ele não nos devendo nada, Ele nos abençoa todos os dias da nossa vida. Mas talvez você tenha inclinações de desejar mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. No seu caso, olhe para Jesus. Nele você encontra tudo o que precisa para continuar. É ali que você encontra o amor, a paz, a esperança, o sentido da sua vida. Tudo vem dele. Tudo é dele. É lá que está a sua resposta. Ou por fim, você talvez tenha inclinações de se achar melhor do que as outras pessoas, de se achar mais digno, mais merecedor. Mas eu também te convido a se lembrar da onde Deus te tirou e de que sem Ele, eu e você, nós não seríamos nada. E que a mesma graça que te salvou, que te alcançou, que tem te transformado dia após dia, essa mesma graça também pode salvar e transformar a vida de qualquer pessoa. A porta está aberta para o banquete. Venha, entre e coma. Se entregue ao verdadeiro evangelho. Se entregue ao amor do Senhor. Esse lugar é para nós, amém, irmãos? Nem muito lá em cima, nem muito lá embaixo. Nós somos cristãos, pequenos cristos vivendo na nossa comunidade. Somos filhos, herdeiros e cordeiros das promessas de Deus. Não devemos viver com o peso do legalismo e muito menos com a leveza do liberalismo. Devemos viver com amor ao nosso Deus, que nos faz cristãos cada dia melhor. Amém, meus irmãos? Isso não é por mão A, não é por mão B, é para nós, como igreja do Senhor. É para mim e para você. Amém? Estenda suas mãos. Semana que vem, Santa Ceia do Senhor. Espero os irmãos aqui. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos.
Eu profetizo, Igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor. Estamos encerrados e até semana que vem no culto de ceia.